Princesa FM. Pegou na veia. Pegou na veia. Saúde, qualidade de vida e bem-estar. No ar. Pegou na veia. Muito bom dia para você que está sintonizado aqui na Princesa FM, 7 horas em ponto em Açu, na Terra dos Poetas. Hoje é segunda-feira. Sua amiga Niele Silva já chegando por aqui com o nosso programa Pegou na Veia. E esse programa que tem aí o intuito de levar saúde para você, levar informação, tudo que é essencial nessa área para você ficar muito bem informado. E eu, Niele Silva, estou aqui já na bancada com o Dr. Clark Vieira e já nós vamos conversar sobre o nosso tema de hoje, que é muito importante e essencial. Então fica ligadinho aí com a gente, tá? Quero já mandar um bom dia todo especial, todo carinhoso a você que nos acompanha através do nosso radinho, do radinho mesmo convencional, você que nos acompanha através do nosso canal no YouTube, TV Princesa 90 FM. Aproveita e já compartilha aí para os seus amigos, para os seus familiares, sai compartilhando aí porque o nosso tema hoje tá muito bacana, tá? Bom dia também a você que nos acompanha nos canais da TCM, canal 16.7 e também canal 18. Muito obrigada, gente. E eu vou agora dar o bom dia todo especial ao Dr. Clark Vieira, que é angiologista, cirurgião vascular e está aqui com a gente no nosso encontro de todas as segundas. Dr. Clark, bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado, Niele. Obrigado também a você que está nos ouvindo aqui, escutando essas notícias e também escutando muita informação em saúde em cima da hora, antes de você começar seu dia. Antes de você começar a sua semana, a gente já está aqui trazendo informações de qualidade para ajudar você nos seus desafios, principalmente relacionados à sua saúde vascular. E hoje, tratando de um tema realmente muito interessante, capaz de trazer sérios problemas quando não observado, que é a trombose venosa profunda. Como podemos reconhecer esse problema tão importante, Niele? Exatamente, Dr. Clark. Então, fica ligadinho aí, tá? Eu só preciso falar para você o seguinte, que o nosso programa tem a realização aí da Clínica Sarami Saúde Integrada. E para você que quer obter informações, saber como é que marca aí a sua consulta, como é que marca a consulta com o Dr. Clark, com os demais profissionais que a clínica oferece, é só você ligar, tá? Ou falar pelo WhatsApp no telefone 992 33 48 89 992 33 48 89. A Clínica Sarami, gente, fica no centro da cidade, na rua São João, número 100, ao lado do Rebouças Supermercados, tá? Então não tem erro, é só você ir lá, marcar sua consulta, conversar com o Dr. Clark, tá? Se ficou alguma dúvida sobre algum tema, inclusive, que nós abordamos aqui no nosso programa e você não entendeu ou quer tirar ter maiores informações, né? Tirar suas dúvidas, é só ir lá na Clínica Sarami. E aí, como o Dr. Clark falou, o nosso tema de hoje, gente, é muito importante, tá? Você tem que ficar atento. Trombose venosa profunda. Como identificar? E para isso, Dr. Clark, eu peço que o senhor já comece explicando para a gente o que é a trombose venosa profunda, né? É esclarecer aí para os nossos ouvintes sobre esse tema tão importante. Trombose é um nome que genericamente quer dizer coágulo dentro de um vaso. Então, quando você tem, Niele, a presença de um trombo, você está falando que o sangue, ele passou por um processo de gelificação, ele se tornou uma estrutura que antes era líquida e podia percorrer naturalmente aquele vaso, mas por algum fator, esse sangue ele passou a endurecer e coagular de uma forma tal que agora ele é uma substância semissólida. É praticamente algo duro e que não permite que o sangue que passa através do vaso agora possa transitar. O coágulo ele funciona como uma rolha que fica preenchendo o interior de um vaso e assim você tem uma obstrução. Essa é a consequência imediata da presença do trombo no interior dele. Então existem vários fatores que podem levar a isso, mas o que nós precisamos entender inicialmente é que esse trombo ele é como se fosse nele aquele sangue que a gente muitas vezes vê em alguns pratos típicos, aquela a buchada, o sarapatel. O pessoal não faz sangue, não é sangue de bode, eles colocam limão, colocam vinagre no sangue e aquele sangue endurece. Então aquilo ali é exatamente o que acontece dentro do vaso de quem tem uma trombose. É como o pessoal fala, é o sangue talhado? Sangue talhado, sangue pisado, as pessoas também conhecem dessa forma, mas na verdade aquilo ali é um trombo, né? No caso,
culinário foi um trombo induzido por uma diferença de pH que gera uma desnaturação das proteínas do sangue do animal. Mas no caso da gente, existem vários fatores, doenças, condições que a gente vai falar a seguir. Isso, Dr. Clark. E quais são as pessoas que estão propensas a ter a trombose venosa? Porque às vezes pode passar pela cabeça da pessoa, isso só acontece com pessoas mais velhas ou pessoas mais novas, ou realmente já é uma coisa assim das pessoas que têm mais idade. Então, esclarece isso pra gente também, doutor. É uma coisa bem frequente essa dúvida. O pessoal pensa realmente que é coisa de velho. E, na verdade, a trombose ela pode acontecer em todas as idades. Tem situações, Nelly, que até em crianças muito novas, a gente já pode ter trombose. Então, quais são as principais pessoas, grupos de pessoas que vão ser mais propensos à trombose? Primeiro, mulheres, elas vão ter um risco um pouco aumentado, principalmente por quê? Por conta da gestação. Vamos começar falando desse aspecto. Sim. Gestação, você vai ter um estado inflamatório, que a gestação proporciona. Você vai ter elevação de estrógeno e progesterona, que são hormônios da gravidez, né? Eles estão mais altos na gravidez, eles estão na mulher também que não está grávida, mas na gravidez o valor desses hormônios sobe muito e naturalmente os riscos e complicações decorrentes desse hormônio mais alto também acontecem. A trombose é uma dessas consequências em algumas situações. Não que toda grávida vá ter problemas assim, mas elas estão numa condição mais suscetível e por isso em algumas situações um cuidado adicional é necessário. Existe também, Niel, além da gravidez, uma outra situação que é o pós-operatório. Então, pacientes que fizeram cirurgias, e aqui eu vou falar sobre a cirurgia ortopédica como sendo uma das cirurgias mais propensas a gerar impactos com relação à trombose. Sobretudo, 2 tipos de cirurgia. Preste atenção você. Existem 2 tipos de cirurgias ortopédicas que são mais frequentemente relacionadas à trombose no pós-operatório. É a prótese de joelho e a prótese de quadril. São as cirurgias ortopédicas que mais cursam com trombose no pós-operatório. É por isso que frequentemente os ortopedistas eles prescrevem anticoagulantes para casa, para evitar, diminuir os riscos disso acontecer. É claro que você pode ter trombose também em outras cirurgias, de vesícula, isso, era isso que eu ia perguntar, de hérnia, as outras. Cirurgias vasculares também. Mas é interessante a gente focar nessas por quê? Porque cirurgias ortopédicas, frequentemente, elas necessitam de um repouso um pouco mais longo, Niele. E aí acontece de esse repouso mais longo fazer com que a pessoa não se movimente, e essa ausência de movimento vai gerar um risco maior de trombose. Existem outras condições, os anticoncepcionais, existem os pacientes que têm câncer. Desculpe. Os pacientes que têm câncer têm um estado inflamatório que induz a ativação plaquetária, induz a atividade do sistema de coagulação, né, os fatores de coagulação sendo ativados em virtude da inflamação que o câncer gera a nível sistêmico. Então, os pacientes com câncer, eles vão ter sim riscos maiores. Existem também outras condições, né, que são as trombofilias. Então, se você tem alguém na família que já teve trombose, saiba que existe um risco de você ter herdado algum tipo de mutação genética que induz você a ter trombose. Então existem vários tipos, a mais frequente no nosso meio é a deficiência da proteína S, mas também existem outras deficiências, deficiência da proteína C, mutação no gene metiltetrahidrofolato redutase, que é um outro tipo de trombofilia, e outras. Então você precisa atentar se a sua família tem alguma coisa assim, porque a gente valoriza muito esses aspectos familiares, porque muitas vezes aquilo que o padrão familiar tem, você pode ter e ter que, de alguma forma, tentar contrabalancear. Então é muito importante esse aspecto de você conhecer a sua família também na parte das doenças. Pronto, doutor. E confirmando aí essa suspeita, como é que é feito aí o diagnóstico, né? Em definitivo, na verdade? Primeiro vamos começar com a suspeita. Tirar só essa foto aqui bonita do Instagram.
Pronto. Assim, quando você pensa em trombose, você precisa entender o quê? O vaso estava circulando sangue e de repente parou de circular. Pum, um trombo se formou. Ele se forma em questão de minutos nele. É muito rápido. É rápido. Meia hora você está com um trombo na perna, há meia hora atrás não estava. É assim que acontece. No máximo uma hora, é uma coisa rápida, aguda. Realmente, muito rápido. Então assim, nessa situação, a interrupção da circulação vai fazer com que você não consiga fazer o sangue subir pela veia, porque lembre-se que a artéria faz o sangue descer do coração para a perna. E aí a veia vai fazer o sangue subir de volta. Só que como esse sangue vai subir, se agora existe um trombo no interior dessa veia, ele não consegue, ele começa a ficar lá no pé e volta. Então se ele volta, você vai fazendo o quê? Acumulando sangue e vai fazer o que com a perna? Ela vai inchar. E como ela incha, você vai ter o primeiro sintoma, que é o edema, que é o inchaço. Você vai ver sua perna inchada. Uma não vai estar inchada frequentemente e a outra estará inchada, que tem a trombose. Porque é frequente que seja de um lado só. Pode acontecer dos dois? Pode, mas não é frequente. Mais frequente é acontecer em apenas uma perna, unilateral. E existe também a dor, Niele. A dor acontece por dois mecanismos. Primeiro, o mecanismo da congestão. Imagine que o sangue não passa e aquele sangue fica preso ali, imprensando as veias para caber mais. Então aquilo ali já gera uma dor. Mas não é uma dor muito intensa, é uma dor muito cansada, como se a perna estivesse pesada. Mas existe também a dor da inflamação do vaso. Quando o trombo está dentro do vaso, a presença daquele trombo também gera uma inflamação na parede do vaso. E isso gera dor. Então os principais fatores de risco, os principais sintomas que o paciente vai referir na trombose venosa profunda são o edema, um edema assimétrico associado à dor. E é uma dor que muitas vezes o impede de caminhar, o impede de fazer atividades físicas. Então o paciente normalmente tem ela na panturrilha, na batata da perna em 80% das vezes. A trombose, lembrar, ela pode acontecer em praticamente todos os locais do corpo. Entretanto, os membros inferiores respondem com a maioria dos casos, né? As pernas e sobretudo a panturrilha termina sendo, os vasos da panturrilha, do joelho para baixo, terminam sendo os mais afetados. Então, existem outros sintomas também além desse, a alteração ficar um pouquinho mais azulado, ficar um pouquinho assim, às vezes algumas veias que não existiam passam a aparecer agudamente, varizes. Poxa, não tinha essa variz aqui. E aí agora tem. Mas não é só a variz. Você tem um inchaço, você tem a dor e você tem também a variz nova, né? O aparecimento agudo de varizes. Então, é um conjunto de fatores. Você não pode avaliar isoladamente, mas em conjunto sim, esses fatores vão ter um grande grau de suspeição clínica para a presença de trombose venosa profunda. E aí vai chegar no que você falou a seguir. Como confirmar de certeza que existe uma trombose? Aí só com exames complementares, Niele. Sim. O Doppler vascular, o Doppler colorido venoso, é um exame que se impõe. Ele é necessário para a gente dar esse diagnóstico. É um diagnóstico rápido, relativamente simples, em mãos habilidosas. O médico ele consegue, o cirurgião vascular consegue ver. Na nossa prática aqui em Açu, a gente faz esse exame na clínica. A nossa clínica ela funciona de forma eletiva, quer dizer, a pessoa marca a consulta, né, o exame, e a gente faz. Mas em situações como essa, a gente tenta se desdobrar para muitas vezes poder fazer uma ultrassom, fazer uma coisa para dar uma resposta. Porque são situações de urgência. Os médicos às vezes ligam de outros municípios, daqui mesmo de Açu, e diz: doutor, estou precisando fazer uma ultrassom aqui, estou com um paciente aqui com a suspeita de trombose, tá assim, 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 discute o caso, e a gente acolhe esse paciente, né? Tenta encaixar ele de alguma forma para poder dar esse diagnóstico rápido, isso tanto através do exame físico, como também através do exame complementar do Doppler, porque, Niele, se não tratada, essa doença pode trazer consequências muito ruins
para o paciente. Isso daí a curto e a longo prazo. Isso, era isso que eu ia perguntar justamente ao senhor. Quais são as consequências, né, que a trombose venosa ela pode ter se a pessoa não tratar corretamente? Tipo, você identificou aí, como o senhor estava falando, né, teve aquela identificação ali no seu olho mesmo, e aí de repente você não trata, acha que aquilo ali, não, amanhã vai passar, deve ser, às vezes pode até pensar assim, foi algum bicho que me picou, alguma coisa assim, né, acontece, né, e a minha perna tá assim, enfim, e não trata. O que pode acontecer nesse caso, doutor? Complicações imediatas que podem acontecer agora, nas próximas horas, nos próximos dias. Existem complicações tardias, né? Se não matar agora, aleja mais tarde, é como a gente diz. Sim. Então, como é que é esse matar agora? Se matar agora, a gente se refere à embolia pulmonar. É uma situação em que o trombo, principalmente quando são trombos mais extensos, maiores, mas também os pequenos podem também ter isso. Quando são trombos mais importantes, em termos de extensão, eles conseguem se desgarrar, porque pense, o sangue ele tá empurrando para poder vencer aquela obstrução. Ele tá ali, aquela rolha entupindo, e ele fica ali, bombeando as veias, bombeando para tentar ver se consegue desentupir esse negócio. É igual uma descarga nele. Você fica ali tentando ver se aquela descarga desentope, você dá uma, dá duas, dá três, dá 10, bota balde de água para ver se aquele negócio desce. Nesse negócio aqui, no caso, é para ver se esse negócio sobe. Que tá entupindo, o corpo não sabe o que é que tá entupindo. Ele quer saber de tirar aquele negócio para poder subir o sangue. Para o sangue poder passar, né? Só que se ele conseguir fazer isso, e ele muitas vezes consegue, esse trombo que tá ali preso, ele sobe. E aí sabe Deus onde é que ele vai parar. Frequentemente, o lugar que ele para é o pulmão. Depois ele sai percorrendo assim um bocado de veia, passa pela veia femoral, veia ilíaca, veia cava inferior e chega lá no átrio do coração. No átrio do coração ele vai ser encaminhado para o pulmão. E lá normalmente é o destino final dele. E quando ele fica lá engalhado no pulmão, não tem mais para onde ir, você tem uma sensação de faltar o ar. Você fica respirando ofegante, as palavras ficam entrecortadas, você não consegue saber por que você está assim. É uma coisa incrível. É incrível. Isso você mesmo. Fica com a dispneia súbita. Você não estava assim, você não fez nenhum exercício, você não teve nenhuma tensão emocional e de repente tá assim, entrecortando palavras, com a frequência respiratória rápida. Tudo isso decorrente de um trombo que conseguiu migrar e embolizar na chamada embolia pulmonar. Quando isso não acontece, muitas vezes também o paciente pode evoluir para cronicidade, que é uma situação em que o trombo, estando ali no vaso, ele começa a adoecer aquele vaso, ele começa a degenerar aquele vaso. E aquele vaso que tinha válvulas bonitinhas para fazer o sangue subir, ele tinha uma estrutura na parede bem organizada, a arquitetura dele começa a ser perdida em virtude da presença daquele trombo e da inflamação que ele induz. Então o paciente ele pode ficar com inchaços, pode ficar com varizes, pode desenvolver ferimentos por conta da presença do trombo que não foi tratado, na chamada síndrome pós-trombótica. Situação muito frequente também. Muitas vezes o paciente é durão, como você falou, e tem a trombose, toma algum anti-inflamatório, toma algum analgésico e vai levando. Muitas vezes ele até melhora, assim aparentemente, dá a sorte de melhorar, mas aí vem as consequências a longo prazo. Pois é. Muitas vezes você pergunta assim, o paciente, você já teve trombose? Não, nunca tive não. Aí você faz um ultrassom, aí você vê lá o trombo lá. Eita, rapaz, esse trombo aqui é um trombo antigo. E já dá para identificar, doutor, mais ou menos assim o tempo? Muitas vezes. Que tá ali. Não dá para saber exatamente. Sim, com exatidão. Mas dá para saber que já tem mais de 6 meses. Ixi. Tá entendendo? Já tem uma exatidão sim. Já. Mais ou menos assim. Então, é uma situação bem frequente na prática. A gente pega a situação, a população muitas vezes não tem acesso ao profissional, nem sabe que existe essa especialidade, nem sabe que essa doença é
é assim como eu estou dizendo. E aí o nosso interesse em falar sobre isso é exatamente o quê? É impulsionar o paciente para buscar assistência mais precocemente, para evitar que ele vá para a UTI, né? Muitas vezes tem que ser entubado por conta do pulmão não está funcionando bem, tem que ser fornecido oxigênio para ele em altas pressões para poder manter ele vivo. Muitas vezes esses ferimentos decorrentes da circulação ficar danificada com as sequelas da trombose, na chamada síndrome pós-trombótica. São complexos de serem resolvidos. Então, o nosso interesse é pegar o paciente mais precocemente, né? Assim que acontece e até mais, antes de acontecer, com medidas preventivas para evitar os problemas decorrentes da trombose que são tão sérios. Exatamente. Olha só, gente, 7h20. Eu quero mandar um abraço especial a todo mundo que está interagindo com a gente aqui no nosso canal no YouTube, TV Princesa 90 FM. Bom dia, meu amigo José Adalwilton, no bairro Vertentes, sempre sintonizado aqui com a gente. Também Antônia Adjane. Bom dia, Niele. Todas as segundas estou na escuta aqui no Banguê. Bom dia, meu amor. Muito obrigada pela sintonia. Também Batistinha está com a gente, acompanhando a nossa programação também. Doutor Clark, já chegando no finalzinho aqui do programa, mas eu queria só fazer uma pergunta aqui para o senhor, que eu acho que muita gente fica pensando. O senhor anteriormente falou aí sobre os anticoncepcionais, né, que realmente é um caminho também, infelizmente, para trombose venosa. O que o senhor poderia falar mais um pouco a respeito aí dessa questão do anticoncepcional? Porque realmente tem muita gente, muita mulher, né, muitas mulheres que tomam anticoncepcional, que fazem uso desse tipo de medicação, mas a gente ouve muito falar que ela a pessoa fica propensa aí a ter uma trombose, infelizmente. Antigamente era mais. Antigamente os anticoncepcionais eles tinham mais hormônio. Sim. Né? Mas hoje, cada vez mais, sabendo disso, a indústria farmacêutica, junto com os especialistas, eles vão diminuindo a dose, sim, principalmente do estrogênio, do etilneestradiol, que é a substância que tem dentro, que dá eficácia para você não ovular, né? Você impedir a ovulação por meio do hormônio. Então, quando a gente tem uma situação como essa, a gente precisa, sempre que possível, lembrar o quê? Se você é uma pessoa que não tem nenhum fator de risco, sua família, ninguém teve trombose, você não tem câncer, você não tem varizes, né? Você é uma pessoa que leva uma vida atlética, você se alimenta muito bem, você come bem, dorme bem, você não tem nenhuma doença crônica, você não tem nenhum fator de risco, não fez nenhuma cirurgia recente. Então, se esse é o seu caso, então você tem uma vida assim que lhe permite usar esse remédio, então você pode usar sem maiores preocupações, numa dose baixa. Mas veja, no cenário real, são poucas pessoas que têm uma saúde dessa forma. Elas têm muitas vezes alguns fatores de risco que podem assim gerar algum tipo de impacto maior. Então, a mulher tem varizes, aí vai tomando anticoncepcional. Se não tiver trombose, vai piorar as varizes. Aí eu me pergunto, vale a pena? Aí vamos dizer, ela toma anticoncepcional, ela não teve trombose, mas ela é sedentária, muitas vezes é fumante, e essa associação do anticoncepcional com o tabagismo é uma bomba relógio. Fumar e tomar anticoncepcional. Você tá me ouvindo e fuma tomando anticoncepcional, pelo amor de Deus, para com isso mesmo. Atenção, hein, gente, atenção. Ou você para de fumar, ou você para de tomar anticoncepcional, ou você para com os dois, né? Eu recomendo que você pare de fumar, porque de fato é um hábito de vida muito ruim. É um hábito de vida que lhe coloca sempre para baixo. Não tem nenhuma vantagem em ser fumante, além do próprio prazer de fumar. Mas, sem dúvidas, isso gera um decréscimo na sua saúde muito grande. Então, assim, como regra, anticoncepcional, para poucas pessoas, vai ser uma coisa essencial. Para aquelas que têm doença, endometriose, Niele, que tem sangramentos disfuncionais, que tem alguma coisa que precisa. Isso é o ponto de vista da cirurgia vascular. Sim. Mas a gente sabe que existe sim muitos problemas com o uso dele, ainda que as pessoas digam que não. Mas os estudos, os números, nos dizem que sim, acontece. Não é uma tema, não quero impedir ninguém de tomar anticoncepcional, simplesmente estou falando de um problema que acredito que
pode ser resolvido de outras formas. Não adianta você querer resolver um problema gerando outro ainda maior. Então você tem outras formas, tem DIU, tem métodos cirúrgicos, tem métodos físicos, tem o método natural, que é a tabela, para aqueles que têm um ciclo organizado e que se dispõem a fazer isso. Mas é uma conversa que você tem que ter com o seu parceiro e com o médico que assiste, né? O ginecologista e obstetra. É uma conversa complexa, eu acho que vale a pena até fazermos um programa só sobre isso. Isso, achei bastante interessante também, viu, doutor? Gente, chegando aqui ao final do nosso programa Pegou na Veia, passa tão rápido, gente, são tantas informações ricas que o doutor Clark traz aqui pra gente, aí a hora passa assim, ó, voando. Mas já quero deixar aqui marcado o nosso próximo encontro para a próxima segunda-feira, tá bom? Se Deus quiser. Mas, doutor, muito obrigada mais uma vez por suas informações esclarecedoras, por sua presença aqui conosco e desejar uma ótima semana para o senhor. Vamos trabalhar, Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Tamo junto. Amém, gente. Grande abraço para vocês e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Pegou na Veia. Pegou na Veia. A seguir, Café com Fã TCM.